Bom dia! Ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, 22 de novembro de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz, Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Biritiba-Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá. Para você que está na região metropolitana de São Paulo pelo AM 1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes. Pode também baixar o aplicativo aí no seu celular. E agora também no Facebook, Instagram e YouTube, em todos os lugares do Brasil e do mundo, com o Romildo Campelo, nosso colaborador e consultor em gestão pública aqui na Metropolitana. Bom dia. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana. Segundou. Pois é, Marilei. Segunda-feira. Penúltima, metade do mês de novembro. E vambora. Vambora, porque praticamente daqui a um mês já é Natal. Não, você sabe que assim, quando você começa a andar na cidade, você vê Papai Noel na decoração, você fala, acabou o ano. Já era. Já era. Vamos correr. Vamos correr. Falta pouco para acabar. Esse ano é difícil, 2 anos muito difíceis, né? Verdade. Para todo mundo, com pandemia e suas consequências. Então, espero que se encerre um ciclo aí de pandemia, de tudo mais. E todos nós temos muito o que comemorar nesse Natal, nesse Ano Novo. Só a saúde já Exatamente isso que eu estou falando. A saúde de estarmos ponto, aqui, né? De estarmos vivos. Verdade. E a oportunidade de continuar essa jornada. Firmes e fortes, né? E eu quero começar pela taxa do lixo, que tá todo mundo me perguntando. Marilei, teve audiência pública da Câmara, e daí, né? E o Romildo Campelo, que também está por dentro do assunto, esteve lá, até falamos sobre esse assunto na semana passada, pontuando alguns itens, né, que são importantíssimos nessa cobrança da taxa do lixo. Eu gostaria que você falasse, né, fizesse um rescaldo de como que está esse assunto. Sim. E na sua visão, na sua análise. Bom, vamos lá. Primeiro, parabenizar a Câmara Municipal, né, nas pessoas do vereador Iduígues Martins e do próprio presidente Otto, porque foi a Câmara Municipal que chamou esta audiência pública, né? Então, deixar o registro aqui desta atitude da nossa Câmara Municipal, que muito corretamente trouxe a público, abriu a oportunidade para que nós pudéssemos entender esse projeto que já está na Câmara, me parece, desde fevereiro, né? Então, o formato da audiência pública falou primeiro a Prefeitura, secretários de governo, Coche, secretária de Assuntos Jurídicos, Renata, não me lembro o sobrenome, secretário de Finanças, Ricardo Abílio. Depois falou o vereador Iduígues, vereador Otto e a advogada, doutora Débora, advogada da Câmara Municipal. Depois abriram a palavra para as entidades, né, onde eu tive a oportunidade de falar em nome do Partido Verde. Foram 4 entidades e para encerrar 10 pessoas, 10 membros, pessoas, cidadãos tiveram a palavra, né? O governo apresenta o projeto de lei dizendo que precisa arrecadar porque é obrigado a fazê-lo, porque a lei do marco do saneamento obriga, né? O meu entendimento é um pouco diferente, né? Que eu deixei claro na audiência pública, né? De fato, existe a lei do marco do saneamento, que diz que o município pode cobrar, né? E existe uma discussão hoje judicial, no âmbito de Brasília, se a lei pode ou não pode obrigar o município a cobrar uma taxa, se isso não fere a autonomia do município, né? E essa discussão deve, teoricamente, se encerrar agora, dia 24, quando o Supremo vai julgar a constitucionalidade ou não dessa lei, né? Agora, o que eu coloquei muito claro? Eu entendo que o município tem razão quando se antecipa e toma uma atitude. Ele não pode esperar, ele não pode deixar de fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, porque tem uma lei que manda fazer. E essa lei está em discussão, né? O que eu... consequentemente, não pode deixar o prefeito descoberto, né? Então, o secretariado está correto em tomar uma atitude. Porém, eu entendo que não precisaria necessariamente cobrar agora, ou cobrar os R$ 15,42 que, em média, eles querem cobrar de cada cidade, de cada
cada casa, né? Poderia se fazer diferente, né? Levando em consideração, primeiro que a lei está em discussão, mas independente disso, que nós estamos num momento de pandemia, todo mundo sem dinheiro, né? Eles já colocaram o ISS da construção civil que não estava na previsão de ninguém, vai criar mais uma taxa. Poderia muito bem, para não deixar de dar segurança jurídica para a prefeitura, instituir uma taxa dizendo, olha, está instituído, mas nós vamos cobrar 1 centavo de cada um, R$ 1 de cada um, só para não dizer que não fez nada e deixa para cobrar depois. Até porque, muito bem lembrou a vereadora Inês Paz, na audiência, nós estamos sem plano municipal de gestão de resíduos sólidos. O único plano que foi feito na gestão, foi feito em 2013, gestão Bertaioli, o secretário de Meio Ambiente era eu. Por que estamos sem plano? Porque o município foi para fazer a PPP. Seria público-privada. E deixou isso como uma das contrapartidas da PPP. Que foi feito pelo Marcos Mello. Marcos Mello. Foi aprovado, inclusive. Foi aprovado, o Tribunal de Contas aprovou, mas o governo Caio Cunha não quis dar continuidade. Decisão política do governo Caio Cunha. Não quis fazer a PPP. Cancelou e agora recentemente cancelou o cancelamento. Voltou com a PPP. Isso. Né? Então, decisão política, legítima, é decisão do governo, mas é uma decisão do governo. Né? Então, agora voltou, né? Agora voltou a PPP. Abriram licitação. Abriram. Que eu entendi que sim. Eu né? recebi o documento. Ficou tudo meio confuso. Então, o que foi falado lá, voltando para a audiência? O vereador Inês Paz levantou outro ponto, quer dizer, como é que vocês vão cobrar? Porque a taxa, a gente tem que pegar o valor total que vai gastar, certo? E dividir por quem usa. Tem dificuldades para fazer essa conta. Porque o que eles estão utilizando como elemento para poder você saber quem consome mais lixo ou menos lixo? O consumo de água. Tá? Porque interligado ao SEMAI. Interligado ao SEMAI é o Sabesp. Mas qual que é a ideia? Por si só, de novo, não está errada. Porque quando você fala de taxa, você tem que dividir pela quantidade de consumo que as pessoas fazem. Quando que você usa a taxa? Por exemplo, para água você consegue medir, né? Para coisas que você consegue medir quanto que a pessoa consumiu. Né? Então, para poder se fazer essa conta, a prefeitura está usando como fator o consumo de água das pessoas. Tá? Só que tem dois problemas nesse raciocínio. Tá? Primeiro, tem lugar, a zona rural, por exemplo, que tem serviço de coleta de lixo, mas não tem serviço de água. Não tem encanamento. Não tem encanamento. Pessoas usam água do poço, mas tem serviço de lixo. Como é que você vai dividir se você Isso não... foi levantado por uma moradora. Uma moradora. E uma moradora que também levantou uma segunda questão sobre a água, que é o seguinte, tá bom, se eu não conseguir... Se vocês vão aumentar a minha conta de água, porque vai estar incluído o lixo. E se eu não conseguir pagar, eu vou ter água cortada? Entendeu? Porque está no mesmo carnê, está na mesma conta. Né? O lixo vai estar na conta da água. Se a pessoa, por algum motivo, não pagar, porque aumentou o valor, ela vai ter água cortada. Então esse é um outro aspecto que precisa ser pensado, ser aperfeiçoado. Aí. O que eu propus na audiência pública? Que se faça se pense numa lei que não deixe de atender, independente da discussão se é constitucional ou não, porque aí eu tenho que pensar na cidade e se eu não entendo que está correto o secretariado fazer uma lei para o prefeito não ser prejudicado, no sentido de que tem que tomar uma atitude. Né? Só que não precisa cobrar agora. Faz uma lei, estabelece um cronograma, coloca como, por exemplo, a questão do plano de resíduos sólidos, que tem que fazer, né? Dá pelo menos, no mínimo, 1 ano para adaptação de todos para poder fazer essa taxa. Né? No mínimo 1 ano. Para você fazer o plano diretor. Isso pode ser feito? Pode. Ou cobra 1 centavo, um valor simbólico, certo? No primeiro ano. Não deixa de estar cobrando. Não deixa de estar cobrando. Esse dinheiro já está previsto, certo? No orçamento desse ano e do ano que vem, já tem o valor pago para o lixo, certo? Então você poderia colocar um valor simbólico para poder começar, ter a lei instituída
E daqui a um ano, já com essas perguntas respondidas com calma e com justiça, por exemplo, como é que vai fazer essa conta, como ficam as pessoas que moram na área rural, né? Tudo isso para poder você depois instituir essa taxa e responder também o que vai ser feito com o dinheiro que hoje é do lixo, certo? Que vai ter, porque você vai ter uma receita nova, né? Eu não me lembro o número, me parece que são 70 milhões de reais por ano, que é o lixo. Quer dizer, você vai arrecadar mais 70 milhões por ano, né? Porque tem uma outra pergunta que não está respondida, quanto que a gente vai gastar por ano com lixo? Vai ser o modelo PPP? Vai ser o contrato que era da CS Brasil ou os contratos que é hoje da Peralta que custa 10 milhões a mais do que era o da CS Brasil? Qual é a base de cálculo? Certo? A gente não tem essa resposta, até porque o contrato é emergencial, né? Ele pode mudar, tem que mudar daqui a pouco, ou para PPP ou para um contrato normal, não emergencial. Certo. Fazendo uma conta em cima de um número que você nem sabe ainda qual é. Entendeu? Né? E aí você fazendo isso, você resolve o problema jurídico da prefeitura, resolve o problema, porque você dá um cronograma de trabalho, você tem que definir uma série de questões aí, você não cobra efetivamente da população esse valor agora, nesse momento de crise, né? E responde no prazo correto todas essas questões e inclusive o que vai ser feito com este dinheiro novo, quer dizer, esses 70 milhões que arrecadou, o que vai fazer com os 70 milhões que estavam previstos para pagar o lixo? É uma creche nova, é um novo equipamento de saúde, equipamentos de meio ambiente, por exemplo, mais ecopontos para diminuir o custo do lixo. Quer dizer, uma série de questões aí que não estão claras, né? Onde vai ser investido o dinheiro do lixo? Não é para cuidar da cidade? Eu estou querendo dizer o seguinte, hoje a gente gasta lá, me parece que 70 milhões por ano com o lixo, certo? Com essa taxa vai se arrecadar mais 70 milhões, certo? Esse primeiro 70 milhões sai do caixa geral da prefeitura, IPTU, ISS, todos os impostos e taxas do município pagam hoje os 70 milhões por ano que gasta com lixo. Vai se arrecadar mais 70 milhões, certo? Especificamente para o lixo. Ou seja, esse dinheiro que estava do orçamento geral não vai mais para o lixo porque tem a nova receita que é a taxa. Para onde vai esse dinheiro? Certo? Vai para quanto vai para ecoponto, para educação ambiental, vai para saúde, vai para educação, vai para gerar emprego? É o uso desse dinheiro que, entre aspas, vai sobrar porque você está cobrando mais da população. Agora, a gente sabe que a Câmara está com um projeto, né, o projeto ali analisando. A gente viu alguns posicionamentos de alguns vereadores que são contra, outros que não se posicionaram ainda, estão esperando a análise, inclusive. Sim. E como que fica agora? A Câmara tem que fazer essa votação? Ela tem que fazer, porque está lá o projeto de lei. Eu entendo que tem que votar. Até o final do ano? Entendo que sim. Até fechar 2021. Sim. Provavelmente, como tem hoje é dia 22, quer dizer, é quarta-feira, né, que é a votação no Supremo. Eles devem estar esperando isso. E eu também esperaria. Acho que a Câmara, já que faltam 2 dias... Porque o Supremo Tribunal Federal vai julgar se é constitucional ou não. Ou não. Se for inconstitucional essa imposição, o município não terá que cobrar. Então cai essa lei. Então eles devem estar esperando realmente. E eu acho que a Câmara tem razão de esperar mais 2 dias. 2 dias. Certo. Se for aprovado como constitucional ou algum ministro pedir vistas e isso... Você não sabe quando pode voltar, eu entendo que tem que tomar um posicionamento, aprovar ou não, né? E aí eu não sei como é hoje qual é o sentimento dos vereadores da sua maioria, se é pela aprovação ou não. Né? E também não sei quanto que as contribuições da audiência pública ajudaram a formar uma convicção, uma opinião para os vereadores. Né? Certo. A gente vai acompanhar de perto, né? Mesmo porque daqui a pouquinho o vereador Edwiges Martins é um dos convidados aqui hoje do nosso programa. É um dos assuntos em destaque, é claro, que é essa polêmica do lixo, né? E a gente vai trazer daqui a pouco também um pouco dessa visão, porque ele é presidente da Comissão Especial de Vereadores, que é a SEV, dos resíduos sólidos, que é um problema que Mogi das Cruzes enfrenta há muitos anos.
Todo mundo se lembra da história da questão do lixão da Queiroz Galvão, que começou lá na gestão do ex-prefeito Jundiabe, passou pela gestão do Marco Bertaioli, do então prefeito, hoje deputado federal, e que naquele momento foi enterrado o lixão da Queiroz Galvão. Mas o Silvio Marques, né, o Silvio da Serra do Itapetí, mandar um bom dia para ele, como sempre fala, está tudo pronto e preparado lá no terreno do Lerário, está tudo pronto para ser feito um lixão. Ele sempre fala disso. Ele diz. E a gente não sabe, ele faz sempre essa denúncia, né? Então a gente não sabe se isso exatamente é ou não uma realidade, mas fica sempre esse alerta. Precisamos resolver o problema do lixo, né, Romildo? Sem dúvida nenhuma. O próprio secretário de governo, o secretário Coche, falou na abertura da audiência pública da necessidade de se pensar em usina de incineração, no destino do lixo, nos ecopontos, tudo mais. Quer dizer, citou a necessidade de, né? Não ficou claro se isso está pensado, se tem um cronograma, como que vai se implementar. E, inclusive, eu registrei que eu senti muito falta, ao se falar de uma taxa de contribuição ambiental, da presença da secretária de Verde e Meio Ambiente, que é uma pessoa super competente, a Michele de Savieira, e senti falta dela exatamente para dar esses elementos. O que se pensa sobre ecopontos, sobre a usina de triagem, se vai ampliar ou não vai. Porque quando a gente está falando de arrecadar dinheiro para o lixo, entendo que não pode ser só para pagar uma empresa, né? Tem que ser para pensar na política ambiental de resíduos como um todo. Até porque, já que vai arrecadar, precisaria ter uma ideia, falar, olha, nós vamos arrecadar, por hipótese, 50 centavos a mais, só por hipótese, porque a gente vai investir ao longo de tantos anos em ecoponto, vamos fazer uma segunda usina, vai fazer tal coisa, ou isso vai ficar como obrigação da empresa que ganhar o contrato. Essa visão ampla faltou na audiência pública, esse panorama, para a gente ter uma ideia mais clara de para onde vai o nosso dinheiro, que eu entendo que deveria ser mais do que só para pagar o contrato de quem quer que seja, né? Seja da CS Brasil, da Peralta ou de qualquer outra empresa que preste serviço, né? Senti falta de uma demonstração, de um planejamento de curto, médio e longo prazo para a questão do lixo de Mogi. E aí sim justificava, por isso que eu fiz questão de citar, não só em defesa corporativa da Secretaria do Verde, mas no sentido de que é ali que deve nascer essa política, né? Ali que deve ter essa visão. Romildo, a gente falou muito sobre lixo durante muitos anos. Eu mesmo já fui pesquisar sobre usina verde, usina de incineração. Eu já visitei algumas no Japão, na Europa. Você já visitou. O prefeito Caio Cunha chegou ontem da Espanha e ele também, além de ter ido fazer todo um trabalho em relação às cidades inteligentes, como ele mesmo anunciou, foi visitar uma usina também de resíduos sólidos. Será que agora a gente vai tirar isso do papel e vai resolver, pelo menos essa questão, em nível regional ou em Mogi? Tomara. Espero mesmo que eles consigam, que o governo consiga fazê-lo, né? Tomara mesmo, é um avanço ambiental, tecnológico que seria muito bem-vindo para Mogi e para a região. Tomara que consiga, e de novo, sentir falta desse panorama, dessa demonstração do que está se pensando. Além de cobrar, o que vai fazer com o dinheiro, né? Porque cobrar tem que cobrar, claro, né? Os impostos, as taxas fazem parte de viver em sociedade, né? Num resumo muito grosseiro, a cidade é um condomínio e que a gente está junto. Mas se falou muito sobre, realmente, esse dinheiro vai ser reinvestido na cidade? Então, do jeito e a fiscalização, a Jaqueline Benevides falou muito disso, ela está aqui com a gente. Sim, verdade. Né? A doutora Jaqueline Benevides, que eu tive o prazer de ouvi-la pessoalmente ali, isso vai ser fiscalizado de que maneira? Sim, muito boa lembrança. Esse dinheiro vai retornar para nosso benefício? Sim. Sim. Isso é um bom caminho. E a resposta foi muito. A pergunta foi ótima e a resposta foi muito incipiente, muito crua. Vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Eu entendo que não foi isso que a doutora Jaqueline perguntou, né? A pergunta dela, muito correta, quer dizer, esse dinheiro vai ser usado como? Como que a prefeitura vai monitorar o uso desse recurso? Exatamente. E não é. Porque, de novo, o olhar do secretário de Finanças, e eu não estou criticando o secretário, ele é o secretário de Finanças, certo? Papel dele, É o papel dele, o secretário está no papel dele. Que é o Ricardo Abílio, né? De Finanças, Ricardo Abílio, está no papel dele.
Ele é finanças, ele entende de finanças e fala de finanças. E está correto. O que está faltando é a visão, é a decisão política do prefeito de dizer, não, não vou cobrar isso agora porque politicamente, do ponto de vista social, não do ponto de vista eleitoral, certo? Do ponto de vista social, a cidade não suporta mais uma cobrança. Vamos escalonar isso no tempo. Certo. E do ponto de vista, de novo, político, o uso desse recurso vai ser para, além de pagar o contrato, vai ser para investimento, para fazer isso, para educação ambiental, para contratar o projeto, sei lá, de uma usina, para investir nisso. Nos dar uma perspectiva de futuro. E não só de pôr a mão no nosso bolso. Exatamente. Né? Isso que eu acho que a doutora Jaqueline quis dizer. Verdade. Certo? É este arco mais amplo de política pública, de olhar sobre a cidade que faltou. Né? E não estou criticando o secretário de Finanças, porque cabe ao secretário de Finanças arrecadar. Exatamente. Né? Agora, faltou uma demonstração política, de política pública, que eu estou dizendo. Exatamente. De como que isso vai ser feito, qual é a ideia para a cidade. E agora, então, eu acredito, como você disse, daqui a pouco eu vou entrevistar o Eduígues Martins, o vereador do PT, que é o presidente dessa Comissão Especial de Vereadores dos Resíduos Sólidos de Mogi, que está muito por dentro do assunto, e a gente percebe na fala dele, inclusive, durante a audiência pública, que eu estive pessoalmente na Câmara, acompanhando, se realmente eles estão aguardando o Supremo Tribunal Federal definir inconstitucionalidade ou não para tomarmos essa decisão de votar realmente na Câmara de Mogi ainda esse ano. Então a gente vai acompanhar daqui a pouco. Mandar um bom dia especial para o doutor Delmiro Gouveia, está aqui na minha rede social, no Facebook. Muito bom dia para você, obrigada até pelo comentário. O assunto é esclarecedor, quanto mais informações sobre a taxa de lixo, melhor o caminho a seguir. E ele pontuou aqui, a Prefeitura de São Paulo não vai cobrar a taxa do lixo. Sim, tem várias cidades que não vão cobrar. Então, e por quê? Qual o mecanismo que eles conseguiram? Essa é a pergunta, então, né, bom dia, doutor, que a gente precisa trazer para a Câmara doutor também. Domiro, bom dia. Coloca um exemplo fundamental, importantíssimo, que a cidade de São Paulo não vai cobrar. Exatamente. E eu já aproveito para deixar um gancho para uma nossa próxima reflexão juntos aqui, que a Prefeitura de São Paulo mantém subsídio de ISS dos ônibus do transporte coletivo da capital. Que nós também, o governo municipal de Mogi das Cruzes, o Caio Cunha, já disse que não vai mais... A secretária de Transportes veio aqui sexta-feira dizer que não vai mais subsidiar o transporte público. Né? Sim, mas vai aumentar a passagem em 2022. Sim, e sabe lá mais Deus o quê? Porque essa conta não vai fechar. Mas ela falou que vai aumentar a passagem em 2022, não falou para quanto, então, que eles não sabem, veja, mas vai tirar o ISS das empresas. Isso eu gostaria de... Ela deixou claro que sexta-feira. Para a nossa próxima vinda Cristiane aqui, Aires, inclusive, bom dia. Que a secretária falou, e falou em nome do governo. Claro. Porque assim, precisa aumentar? Precisa, porque tem 2 anos aí que não se aumenta, não se reajusta o valor da tarifa com inflação, com aumento de combustível. Então, algum reajuste vai ter que ter. Isso eu concordo plenamente com o governo. Agora, qual o tamanho desse ajuste? E qual o motivo de se penalizar a população mais pobre, tirando o subsídio para ela poder estudar e trabalhar? Ela falou aqui, a Cristiane Aires, inclusive está nas minhas redes, no meu site, marilei.com.br, que as empresas de ônibus têm que pagar ISS como todas as empresas de Mogi das Cruzes. Então, mas aí tem a gente tem que conversar isso com mais calma, e não sei se vai dar tempo hoje. Não, hoje não vai dar né? tempo, porque o nosso assunto era outro. Você que entrou nesse assunto. Mas eu só queria deixar isso para deixar na agenda para a próxima... Você quer botar fogo na minha vida, né? Não, na sua vida não. Eu quero que a gente tenha clareza do que está acontecendo na cidade. O Romildo falou lá para a Marilei hoje... Não, porque tá errado, assim, tem Mas as empresas de ônibus não são empresas como outras quaisquer? São. Por que não vai pagar ISS? Sim, mas a pergunta é outra. Qual que é a pergunta? Quanto que é possível que a população possa pagar de tarifa de ônibus? Qual é o papel do ônibus? Isso aí dá um outro programa. Certo. Do mesmo modo Vamos ter que voltar no mesmo assunto. modo que a Tá pegando fogo, bicho! Ele tá em Dubai, o Faustão. A gente aqui tá aqui trabalhando, tá com a vida ganha. Porque tem serviços que são serviços com papel social. O próprio SEMAI, por exemplo, é correto esse valor que a gente paga da água? A resposta é não, tinha que ser mais. Está abaixo, né? Está mais baixo. Agora, o SEMAI cobra mais baixo por quê? Porque ele tem um papel social. Empresas ligadas a governo... Dá outro programa, claro. O lucro é também um dos elementos que tem que se colocar, não é tudo.
Nós vamos voltar, tá? Nós vamos voltar nesse assunto. Ademir Souza, bom dia. A Prefeitura de São Paulo não vai cobrar taxa do lixo, mas haverá aumento da passagem, aumento da cobrança no desconto dos salários dos funcionários públicos e aposentados e pensionistas. Dá com a mão e tira com a outra. A resposta, o comentário do Ademir Souza. E a gente pode até voltar nesse assunto. Não, voltaremos, se você permitir. Vamos voltar. Aqui está tudo permitido, com respeito, a gente discute todos os assuntos. Concorda, Romildo? Eu me esforço para isso. todos os pontos, né? A gente está aqui para isso, para abrir o debate realmente. Silene Furlan, Jerusa Pacheco Reis, Uda Penáquio, Virgínia Gonçalves Mano, bom dia. Sidney Sanches, Marisa Meoca, Maria Donizete, Heloísa Moreira, Solange Vu está aqui com a gente. Solange, bom dia. Bom dia ao querido amigo Romildo, a Marilei. Marilei sempre trazendo temas muito importantes para a região, como essa da gestão de resíduos sólidos, que é um assunto que eu falo há mais de 20 anos, né? A Solange sabe disso. Alberto Celestino, agora se paga água, esgoto que é jogado nos rios e lixo, que acaba tudo nas calçadas e terrenos baldios. Você vê, a gente paga esgoto e em muito lugar não tem esgoto. Sim. Não é verdade? Está certíssimo. E aí a Jaqueline Benevides está aqui com a gente, Ademir Quirino, Júlio Braga, Sandra Gutierrez, mandar bom dia. O Alberto Celestino fez um comentário. Em Suzano, a empresa que faz a coleta mudou de nome para se livrar da justiça. Agora, no pior momento da história do mundo, vão matar o povo com taxas para fazer falta na comida que já está faltando na mesa. Políticos só pensam em lucro para poder aumentar seus salários. O povo que morra. O Alberto Celestino, respeito a sua opinião totalmente, tá? Mandar bom dia também para... A Jaqueline Benevides colocou: fico feliz pelo conhecimento do Iduígues, uma pena que não seja o reflexo da Câmara. Muitos vereadores sem conhecimento. São palavras da Jaqueline Benevides, tá? Mandar também bom dia para o Danilo Tomazulo de Vicente, Jonatas Lustosa, Júlio Castrezana, José Alcântara. Tô ligado aqui, Zé Beissola. Beijo grande para você. Eu encontrei com ele esses dias, inclusive. Mandar bom dia também para o Rivilon Martins, mandando um bom dia especial para o Romildo Campelo. Obrigado, bom dia. Só para a gente não... Temos que falar de PSDB, né? Os tucanos em cima do muro e ficaram meses para fazer um aplicativo para votar nas prévias e o aplicativo deu pau. Que pau é esse? Não sei, Marília, eu sei... Gente! Eu sei que o negócio... Fala a verdade, eles não têm lá o pessoal de TI? Então, e sem esquecer que esse aplicativo custou, segundo eu vi ontem nos jornais, quase 3 milhões de reais do dinheiro do fundo partidário. Dinheiro que no fundo é... Enfiaram aonde esse dinheiro do fundo? Pois é, menina. Não pode falar esses palavrões de manhã. E foi feito aí por uma universidade do Rio Grande do Sul. Que deve estar levando pau, né? Não, veja, e que embaralhou tudo aí, né? Porque era para ter pelo menos a definição do primeiro turno ontem. Sim. Né? Porque a regra do PSDB tinha que ter maioria, né, para ser eleito no primeiro, igual a regra normal de eleição. Primeiro eleição, turno, né? Senão no próximo domingo, dia 28, seria o segundo turno. Né? E aí deu um imbróglio tecnológico, pelo menos essa é a fala pública, né? Do imbróglio, deu um problema tecnológico no aplicativo que não funcionou. Me disseram que dos 460 filiados do Alto Tietê que poderiam votar, só 10 votaram ontem. Não conseguiram votar. Né? O restante não conseguiu votar. Então acabou que a eleição não aconteceu. E o pior é que depois desse imbróglio, à noite teve uma reunião da Executiva Nacional do PSDB para definir quando acontecerá a votação. O governador João Dória quer que aconteça no próximo domingo e o governador Eduardo Leite que seja em fevereiro do ano que vem. Né? Então, é um imbróglio que essa própria decisão, se será semana que vem ou em fevereiro, é um movimento político muito importante. Porque uns 20 dias atrás que eu tive aqui, foi. Né, você dizia que o Dória ia ganhar, que o Eduardo Leite ia ganhar a eleição, e eu já estava achando que não, que o João Dória ia ganhar a eleição. Pela movimentação que ele fez, pela articulação que vem fazendo, tem paulista andando e gente ligada a ele andando do país inteiro, conversando com o vereador, falaram deputado, até de compra de voto, né? Já ouvi falar de tudo isso. Então, assim, a gente tendência... não tem isso no Brasil, né? Não, nunca teve.
nunca teve. Desde a República Velha isso nunca aconteceu. Que vexame, PSDB, que vexame. Aliás, antes, né? Nos municípios sempre teve eleição. Teve eleição? Sim, no Brasil tem eleição desde 1531. Sim, né? sim, mas não compra de voto nunca teve. Isso nunca teve. O imbróglio está aí, e se for dia 28, é um cenário onde, teoricamente, o João Dória leva vantagem. Se isso for jogado lá para fevereiro, muda tudo de novo. Nossa. Porque esfria tudo que foi feito. Nossa. Certo? Dezembro, janeiro, estão jogando aí 3 meses para frente. Né? E dizer que é o aplicativo é muito estranho. Muito. É muito estranho. Eu conheço um pouco esse TI, quer dizer, não justifica, né, isso tanto tempo, não é nada de outro mundo fazer um aplicativo dessa natureza. Gastaram um dinheirão, o uma aplicativo fortuna. deu pau. Uma fortuna. Como pode? 2 a 3 milhões de reais para fazer o negócio, o aplicativo, contratado por uma universidade que, teoricamente, tanto sabe fazer que ensina, né? Então é um negócio muito estranho. Agora, a consequência política disso é desastrosa para o PSDB. Né? É desastrosa pelo racha que provoca e pela perda do tempo, do time político, nesse momento onde entra um outro jogador que está mexendo com o tabuleiro, que é o Sérgio Moro, certo? Que está no Podemos. Que está no Podemos. O PSDB não vai em campo porque está decidindo qual é o jogador que vai escalar. Nem né? sabe, né? Não sabe ainda. Né? E a avaliação de aliados dos governadores, tanto do Eduardo Leite quanto do João Dória, é que os dois grupos já não confiam mais no aplicativo e vão questionar a lisura do processo. Então, se o pau está comendo lá dentro, como é que a gente vai fazer para ter certeza se aquilo está correto? Não sei. Se não teve fraude. Não sei como é que eles vão fazer. Ou se vai voltar para a O tese do papelzinho. voto impresso, exato. Vai voltar para o papel. Vai voltar para o papel. Eles não sei. estão confiando mais no aplicativo. Agora, eu não sei também por quê, talvez por custo, por que não usam a urna eletrônica? A urna eletrônica normal do tribunal, né? Não sei se o custo de mobilizar, porque é uma eleição nacional, né? tal, talvez o custo, mas era confiável, certo? Era muito mais simples ter feito isso. O PSDB, gente... Ficou assim... Ficou feio. Partidinho, virou um partidinho. Ficou feio. E a tendência é que haja uma fragmentação, um racha no PSDB, porque você está aí, essa briga Eduardo Leite barra Aécio Neves, que é o grande padrinho... O Aécio está coladinho nele. O grande padrinho... Contra o Dória. Contra o Dória e o grande padrinho do Eduardo Leite. Né? E que tem uma força muito grande na executiva nacional. Tanto que conseguiram barrar ontem à noite, no calor da emoção, na briga. Estavam brigando ontem. Diz que muitos correligionários quase foram para porrada vias mesmo, vias de fato. Conseguiram barrigar a decisão. Não tem ainda a data de quando vai ser a eleição. Né? Então, e se a gente está... eu acho que o Dória, no mínimo, estaria no segundo turno amanhã. Ontem, quer dizer, no mínimo teria ido para o segundo turno com o Eduardo Leite. É uma derrota aí, né? É uma derrota. No mínimo, se ele não ganhasse no primeiro turno, ele estaria no segundo turno no domingo que vem. Mas não teve nem o primeiro. Então há uma derrota aí, porque ele fez uma mobilização extraordinária no país inteiro, né, para reverter votos aí do Eduardo Leite. Né? Então, se ele estava tão forte como parece que estava, o que aconteceu? Ele tiraram a urna, tiraram a eleição, inviabilizaram a eleição. Né? Parece eleição de sindicato daqueles bem antigos, bem do Arco da Velha. Sindicato pequenininho, então, né? daqui bem do Arco da Velha. Não, imagina. Aí é coisa, maravilhosos. Não, aquelas coisas assim bem... Profissionais. Sim, amador. O PSDB virou um amador, um partido amador. Bem complicado. Então, e aí tem um monte de coisa que embola o meio de campo aí. Né? A própria... Teve uma deputada que foi votar ontem, dizendo que votou no Eduardo Leite, mas vai sair porque ela é bolsonarista e vai para o PL. Né? Quer dizer, se ela vai para o PL... Falar em PL, como é que estão as conversas? Vai tomar ou não vai tomar posse no PL? Não sei. VTNC, aquele tal do... Nossa, isso rodou o Brasil, né? Vai ou não vai o Bolsonaro, hein? Marilei, eu não tenho nenhuma informação privilegiada,
né? Eu tenho informação Eu tenho só. algumas só. Eu não tenho. Eu só via da imprensa, tudo mais, né? A impressão que me dá é que eu até acho que o Bolsonaro vai para o PL, né? E o PL vai jogar um jogo meio solto, né? Vai, como se diz na antiga política, vai cristianizar o Bolsonaro, vai abandonar e deixar cada estado fazer o que quiser, né? Vai fazer uma super bancada e com 60 deputados, que é o projeto, não tem presidente que não tenha que conversar com o PL, independente se for Bolsonaro, Lula ou quem quer que seja, né? Então, me parece que a estratégia é muito mais isso, né? Então me diz que São Paulo que pega também, né? É, Porque pega. o PL vai e fecha com o Rodrigo Garcia. Você é nosso candidato a governador. E discutindo de lançar o PL como vice-governador. do Rodrigo Garcia. André do Prado, ou deputado André do Prado, ou deputado Ricardo Madalena. São os dois nomes que disputam. E o PL está enfiado lá dentro do governo. Tá. Certo? Com, assim, muita proximidade com o Rodrigo Garcia. Sim, com transporte, administrando, né, junto e tal. E aí você olha e fala, nossa, mas em São Paulo o candidato do presidente é o Tarcísio. E aí? Sim. Não, que o candidato que o presidente quer lançar é o Tarcísio pelo PL. Pelo PL. Sim, e o PL não quer. Não quer porque está com o Rodrigo Garcia. Aí o presidente Valdemar faz uma reunião do PL nacional. O bom e velho boy, né? O bom e velho boy. Para nós, né? Para nós. E consegue a liberação para que ele tome a decisão e cada estado com sua autonomia. Mas aí volta o problema para São Paulo. E aí? Não sei. Gente, tá tudo com emoção. Não sei mesmo. Faltam quase um ano para a eleição e a gente continua... Falta menos, Marilei. Falta muito menos, porque a eleição fecha em abril. Né? Não é, a eleição ocorre em outubro. Mas tudo tem que estar pronto até abril, né? Sabe, quem está fora não entra, quem está dentro não sai? Até abril, né? É até abril, que é a data de filiação. Então todo mundo tem que definir qual barco que vai usar para viajar até abril. Outro ponto, quem está no PSL, caso, por exemplo, do Rodrigo Gambale, o deputado estadual, que é pré-candidato a deputado federal aqui de Ferraz. É diferente. Não, eu vou abrir o parênteses. Democratas, o Estevão Galvão de Oliveira, deputado estadual, pré-candidato a deputado estadual do DEM, né? O PSL e o DEM, União Brasil. Isso. E para onde vão eles? Então, claro que tem uma janela. Então, mas a janela é diferente, não é em abril. Eles terão uma nova janela em abril. Mas eles, como houve a fusão... Sumiu o partido deles. Então, eles têm 30 dias a partir da fusão... Oficial. Para sair do partido, para mudar para o partido. Eu não sei se já aconteceu oficialmente a fusão, se já está aprovada pelo tribunal, eu não sei. Confesso que eu não sei. Não estava até a semana passada. A partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral disser que está aprovada a fusão, que está tudo ok, aí sim, abre um prazo de 30 dias. Para eles irem para onde eles quiserem. Para onde quiserem, absolutamente mesmo. Liverados. Liberado para ir, porque não pelo qual ele foi eleito. Certo, não existe mais. Não existe mais, então tem 30 dias. E eu não sei, parece que. Já ouvi que o deputado Rodrigo Gambale iria. Alguns momentos eu ouvi que iria para o PSD, depois para o Podemos. Eu acredito que seja o Podemos. Ele está muito próximo da Renata Abreu. Eu não sei porque eu não conheço. Eu não conheço. Mas a irmã dele é do PSD. Exato. Do Gilberto Kassab. Exato. Né, que é o partido do Marco Bertaioli. Exato. Lembrando que o Rodrigo Gambale é pré-candidato a deputado federal. Ele hoje o Bertaioli federal, pré-candidato a federal. A se reeleger federal. Então você vê como é um jogo de xadrez, sim, né, a política, né? Sim. E a vice-prefeita de Mogi parece que também é candidata federal. Parece. Então não sei, é um jogo... Que é a Priscila Gambale. Não, a Priscila e a Priscila Magami Keller. Isso. Que era prefeita em exercício até ontem. Isso. Então, assim, a Priscila Magami Keller. Tudo isso vem refletindo, né? O imbróglio do PSDB enrola essa questão do próprio PL, aí o próprio Geraldo Alckmin, como é que fica. Geraldo Alckmin está esperando sentado. Sim, mas não pode esperar agora até fevereiro. Até quando? Pois é, então isso tudo... Ele vai ter que se mexer, né? Porque ele estava esperando o berço esplêndido, né? Teórico, sim, estava esperando... Vamos ver se vai dar Dória ou Leite, vamos ver para onde eu vou. Então isso tudo mexe com o tabuleiro. Com o tabuleiro inteiro, né? Sidney Pereira, muito bom dia para você. Marlene Siqueira, Armando Maesberg.
O Armando colocou, é aquele famoso jargão, lá veio o golpe. José Lavoura, saudações, meus queridos tem amigos. cheiro mesmo. Parece golpe no PSDB, não parece, parece. gente? Ai, que horror, que absurdo. Mas o golpe Parece. não existe no Brasil. Nunca existiu. Nunca né? existiu, Nunca imagina. existiu nem golpe, nem ditadura. Nem no ditadura e nem compra de votos. Elias Rodrigues dos Ouros Filho, bom dia, amiga. Gratidão por mais um dia, amém para nós. E mandar um bom dia especial em nome, né, de todos vocês que estão acompanhando a gente. Obrigada, Romildo. Obrigado, Marilei. Tem muito mais lição de casa. Tem bastante. É Muitas tudo com emoções. emoção, eu Muitas falo, com emoções, emoção. exatamente o que eu ia falar. Muitas emoções e vamos. Eu falo, a Fado Slema tem um jargão que fala: nunca vão morrer de tédio. Nunca. Não, sem tédio. Não tem tédio. Sem tédio. Porque aqui é sempre com emoção. E você, muito obrigada pela sua audiência. Ótima semana, Romildo. Para você também, para todos vocês. Muito bom dia.